Ok, pessoal, vamos lá então dar continuidade aqui, finalizar o nosso conteúdo, tá? Só que antes eu queria só dar alguns avisos, desculpem aí a demora, tá? O atraso, realmente eu tive um imprevisto hoje, aí eu tive que atrasar um pouco aí o início da aula, tá? Bom, eu vi que alguns alunos, né? Alguns poucos alunos já mandaram o trabalho, beleza? E aí esses alunos que já mandaram trabalho, a gente já pode agendar a apresentação para a próxima aula, para quarta-feira, ok? Vamos fazer essa apresentação na quarta. Hoje a gente vai finalizar, né, o conteúdo, que infelizmente não deu para finalizar na aula passada, mas hoje a gente finaliza, e aí na próxima aula, quem já entregou o trabalho, apresenta, tá bom? E aí a apresentação vai ser pela ordem de entrega. Lembrando que a apresentação é obrigatória, tá? Não adianta apenas enviar o trabalho, tem que enviar e apresentar, beleza? Aí quando for amanhã, eu mando uma mensagem lá no grupo dizendo a ordem das apresentações, ok? A apresentação é individual, tá? E aí a medida vai ser aqui pelo Meet. E aí eu vou chamando as equipes, fica só eu e a equipe aqui no Meet, aí depois sai a equipe e entra a próxima, tá bom? Maria, o trabalho pode ser entregue até o próximo domingo, dia 12, ok? Aí quem entregar até o dia 12 vai apresentar na segunda-feira. Segunda é o prazo máximo para vocês apresentarem, ok? Mas aí até lá, quem for entregando já vai apresentando aí na quarta-feira. Você não apresenta na próxima segunda. Mas o prazo para entregar lá no AVA é domingo, dia 12. 12/12. Vou confirmar se é 12/12 mesmo. Sim, pode ser em dupla ou individual. Isso, até o próximo domingo, exatamente até dia 12. Ok? Bom, alguma dúvida mais, pessoal? Tranquilo? Gilson, Oi. tirar só uma dúvida. Eu e o Lapa, a gente acabou entregando ontem, porque a gente achou que a entrega final era até ontem, aí ficou faltando algumas coisinhas. Queria saber se a gente pode reentregar, como é até o Pode dia sim, 12. Pode, né? pode. Bem, ainda bem que você perguntou. Quem já entregou, né, mas não tinha terminado, ficou faltando alguma coisa, se quiser, tem até o dia 12 para substituir aí o que enviou, né? Então você pode corrigir aí com o Lapo e aí você troca o arquivo lá, você envia novamente, substitui. Beleza, beleza. Joia. Ok. Beleza, pessoal. Então vamos lá. Hoje a gente vai finalizar aqui esse assunto que a gente começou a ver na aula passada, tá? Vocês precisam ver isso daqui, porque realmente é algo que é bastante usado, né? E até cobrado em algumas seleções aí, que é a árvore balanceada, né? Então a gente viu na aula passada a definição de uma árvore, o que é uma árvore balanceada, né? Existem vários tipos de árvore balanceada. Nesse caso aqui, dessa disciplina, a gente vai trabalhar com árvores AVL, né? Estamos trabalhando com a árvore AVL, e por definição, a árvore AVL é uma árvore binária de busca, né? Onde a diferença entre alturas da subárvore esquerda e direita é no máximo igual a 1. Isso é em módulo, né? E aí fizemos alguns exemplos, né?
Definimos aqui o que é o conceito, né, de fator de balanceamento, que é o conceito principal dessa árvore, tudo se baseia nesse conceito. Então, o fator de balanceamento é a altura da árvore esquerda menos a altura da árvore direita, de um nó. Então, cada nó da árvore vai ter um fator de balanceamento e ele vai ser calculado assim. E aí vimos que esse fator de balanceamento, ele traz informações dos mais diversos tipos para a gente. Qual é a árvore que é a maior, qual que é a menor, né? Qual é a árvore que está desbalanceando o nó. Então, tudo isso daqui a gente chegou a ver na aula passada. Fizemos esse exercício, né? E aí vimos quando que ocorre o desbalanceamento de um nó, né? E aí, resumindo, a gente viu que quando eu insiro um nó, um novo nó à esquerda, o fator de balanceamento do nó raiz vai aumentar uma unidade. E o fator de balanceamento desse nó, quando eu removo, quando eu adiciono na árvore direita, ele diminui uma unidade. Na remoção é o inverso. Se eu removo o nó à esquerda, o fator de balanceamento do nó raiz diminui uma unidade, e se eu removo à direita, o fator de balanceamento aumenta uma unidade. Então, a atualização dos fatores de balanceamento, né, vai ocorrer para todos os antecessores do nó, né? A gente viu isso aqui na aula passada. À medida que eu insiro um nó, na hora que ele se instala aqui no local, o fator de balanceamento de todos os antecessores é atualizado, né? Até o fator de balanceamento ser igual a zero. Quando o fator de balanceamento de um nó fica zero, aí eu já não preciso mais atualizar os nós anteriores. Então, o que a gente vai ver agora é como é que eu vou rebalancear esses nós, tá? Então, quando a inserção ou remoção é realizada, né, essa operação vai alterar o balanceamento da árvore. E aí eu preciso fazer uma transformação, tá? Só que essa transformação tem que obedecer duas condições. O percurso em ordem tem que ficar inalterado em relação à árvore desbalanceada, né? E a árvore vai sair de um estado desbalanceado para um estado balanceado. Ou seja, toda vez que eu fizer uma transformação, o percurso em ordem não altera e essa transformação vai levar a árvore de um estado desbalanceado para um estado balanceado, tá? E como é que a gente vai fazer isso? Bom, a ideia é fazer operações, tá, chamadas de rotações. Tá? Essas rotações vão alterar o balanceamento de uma árvore, tá? Mantendo sempre a sequência do percurso em ordem. Tá? A gente tem dois tipos de rotação, né? Dois tipos básicos: rotação para a esquerda, rotação para a direita. E essa rotação pode ser simples ou dupla. Então a gente vai acabar tendo aí uma combinação de 4 tipos de rotação. Ela pode ser para a esquerda ou para a direita simples, para a esquerda ou para a direita dupla. Tá? Como é que funciona esse esquema aí da rotação? Vamos ver aqui. Vamos pegar esse exemplo. Para a gente analisar. Observem aqui, essa árvore, ela possui esses fatores de balanceamento aqui. O 9 é 0, o 8 é -1 e o 6 é -2. O que acontece? Essa árvore está desbalanceada, o percurso em ordem dela é 6, 8 e 9. Se eu aplicar uma rotação para a esquerda, simples, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar esse nó 6 aqui, que é o nó que está desbalanceado. O que é que vai acontecer com ele? Eu vou rodar ele à esquerda do 8. Então ele vai girar para o lado esquerdo e a minha árvore vai ficar desse jeito aqui. E os fatores de balanceamento agora vão ser 0, 0 e 0. Ou seja, a minha árvore, que antes estava desbalanceada,
agora ficou balanceada. E o percurso em ordem dela continua sendo 6, 8 e 9. Tá? Então, essa rotação aí conseguiu transformar a minha árvore de um estado desbalanceado para um estado balanceado. Tá? Um exemplo aqui de uma árvore mais complexa, né? Se a gente for aplicar aqui o balanceamento nessa árvore, o que é que vai acontecer? Aconteceu o seguinte, vou só abrir aqui mais espaço. Pronto. Essa árvore aqui tem os seguintes fatores de balanceamento. Folhas 0, aqui -1, aqui -1 e aqui -2. Então, a gente sabe que essa árvore está desbalanceada. Como o fator de balanceamento é negativo, significa que a subárvore da direita é maior. Então, eu vou fazer uma rotação para a esquerda, já que ela está maior do lado direito. Né? E aí eu vou fazer aqui essa rotação esquerda simples. O que, que vai acontecer? Eu vou pegar o 32 e vou girar para a esquerda, fazendo uma rotação simples. Só que o 35 já tem um filho lá, que é o 33. E aí o que é que vai acontecer? O 33 vai deixar de ser filho do 35 e vai passar a ser filho do 32. E o 32 vai substituir o 33 como filho do 35. Então, o que vai ocorrer justamente isso daqui. E aí o 32 vai ficar aqui como filho do 35. Agora, os fatores de balanceamento vão ficar dessa maneira. E aí a minha árvore está balanceada. Ok? Então, observe que uma simples rotação vai produzir esse efeito. Então, quais foram os passos que a gente fez? A gente guardou essa subárvore aqui, da direita, né? E aí a gente girou o 32 para a esquerda. Né? Nesse giro, o que é que acontece? O 33 deixa de ser o filho do 35 e passa a ser filho do 32. E aí o 32 passa a ser filho do 35. E aí os balanceamentos, né, os fatores de balanceamento vão ficar todos ajustados. Tá? Do mesmo jeito que a gente tem a rotação simples para a esquerda, a gente tem a rotação simples para a direita. Né? O princípio é o mesmo, porém ela é simétrica, ou seja, tudo que eu fiz para um lado esquerdo, eu vou fazer para o lado direito. Tá? Os 4 passos vão ser o mesmo, tá certo? Os mesmos. Exemplo de rotação simples à direita. Nesse caso aqui, o que, que a gente vai ter? A gente tem aqui essa árvore com esses fatores aqui de balanceamento. Zero, 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 um, 2. Então aqui, 50 está desbalanceado.
Como o fator de balanceamento dele é positivo, significa que a subárvore da esquerda do 50 é maior. Então, eu vou fazer a rotação para a direita, né, para equilibrar a minha árvore. Então, o 50 ele vai girar à esquerda do 20. Só que quando ele girar, o 70 vai junto com ele, né? E como o 20 tem um filho, esse filho lá, que é o 30, vai passar a ser filho agora do 50. E aí, o 50 aqui vai assumir o papel de filho do 20. E a minha árvore vai terminar desse jeito aqui. Os fatores de balanceamento agora vão ficar dessa maneira. E aí a minha árvore ficou balanceada. Ok? Então observem que foram os mesmos passos, só que eu fiz para o lado oposto, né? Para o lado direito. Ok? Bom, essas duas rotações, elas vão ser a base para eu sempre conseguir transformar minhas árvores, né? Que estão desbalanceadas. E elas são a base para eu efetuar a rotação dupla, né? Que é o outro tipo de rotação. O que é que seria uma rotação dupla para a esquerda? A rotação dupla são duas rotações simples, né? Primeiro eu faço uma rotação simples para a direita, tá? E depois eu faço uma rotação simples para a esquerda. Então a rotação dupla vai consistir em duas rotações. A primeira para o lado oposto, né? E a última para o lado que eu realmente quero balancear minha árvore, tá? Só que a primeira rotação, ela vai ser na subárvore direita. Ela não vai ser ainda no nó desbalanceado. Somente a segunda rotação é que é no nó desbalanceado. Como é que seria isso? Vamos ver aqui um exemplo de rotação dupla para a esquerda. A rotação dupla, só botar aqui para deixar claro. Lembrando que a rotação dupla para a esquerda é uma rotação simples para a direita, seguida de uma rotação simples para a esquerda, tá? Então a gente vai efetuar isso daqui. Lembrando também que a primeira rotação é o filo direito. Tá? Essa primeira rotação é no filo direito. A segunda rotação, aí essa sim é que é no nó desbalanceado. Então vamos lá. Como é que vai ser isso daqui? Eu tenho aqui os fatores de balanceamento dessa árvore.
E aí o nó 50 está desbalanceado. Como ele é negativo, o fator de balanceamento, significa que a árvore da direita é maior. Então eu vou ter que fazer uma rotação para a esquerda. Só que nesse caso a rotação vai ter que ser dupla. Depois a gente vai entender o porquê, tá? A gente vai entender o porquê. E aí como é que vai ser a rotação dupla? Primeiro eu vou fazer uma rotação simples no filo direito do 50. Então, quem vai girar agora é o 80. Ele vai girar para a direita. Então, aqui, o 80, ele vai girar para a direita. E vai passar a ser filho do 70. Quando essa rotação for feita, o que é que vai acontecer? O 70 passa a ser o filho do 50. Ok? Então, o que a gente vai ter nesse momento é isso daqui. Então, essa foi a primeira rotação. Tá? Observem que a minha árvore ficou até pior, né? Nessa primeira rotação aqui. Como assim pior? Ela ainda não melhorou, né? Os fatores de balanceamento agora, nesse momento aqui, são esses aqui, ó. -1, -1, e aqui continua -2. Só que agora eu vou fazer a segunda rotação, que é a rotação simples para a esquerda. E essa rotação é que vai ser no nó desbalanceado. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar o 50 e vou girar para a esquerda. Então, 50 vai girar agora para a esquerda do 70. E aí vai acontecer aquele processo, né? Como o 70 tem um filho do lado esquerdo, esse filho dele vai passar a ser filho do 50. E aí, o 50 passa a ser filho do 70. E a nossa árvore vai terminar assim. Fatores de balanceamento agora vão ser esses aqui. E aí a minha árvore está balanceada. Então, nesse caso aqui, nós efetuamos uma rotação dupla para a esquerda, né? E aí a minha árvore passou a ficar balanceada. Tá? Do mesmo jeito que eu tenho uma rotação dupla para a esquerda, eu tenho uma rotação dupla para a direita. Tá? E ela é simétrica com relação à rotação esquerda dupla. Tá? Só que aí o que é que vai acontecer? Como ela é simétrica, significa que eu vou fazer o quê? Primeiro eu vou rodar para a esquerda e depois é que eu vou rodar para a direita. E a rotação para a esquerda vai ser na subárvore esquerda. E a rotação direita vai ser no nó que está desregulado. Vamos ver aqui um exemplo. Como é que ficaria a rotação dupla para a direita? Só abrir aqui o espaço. Então vamos lá. A rotação dupla à direita, só lembrando
Vou botar bem aqui. Rotação dupla para a direita é uma rotação simples para a esquerda primeiro, e aí depois é que eu faço a rotação simples para a direita. E aí, lembrando que a primeira rotação não é no nó que está desbalanceado, é no filho esquerdo. A segunda rotação, essa sim, vai ser no nó desbalanceado. Então, como é que ficaria aqui essa árvore balanceada usando rotação dupla para a direita? Os fatores de balanceamento são esses aqui. Então, o nó 50 está desbalanceado. O fator de balanceamento é positivo, então significa que a árvore da esquerda do 50 é maior. Então, se a árvore da esquerda é maior, eu vou girar para a direita. Só que nesse caso vai ser uma rotação dupla, que aí a gente vai já já ver por que é dupla. Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro, vou fazer uma rotação para a esquerda, simples, no filho da esquerda. Então, eu vou pegar o 20, que é o filho da esquerda, do 50, e vou fazer uma rotação para a esquerda. Então, o 20 vai girar à esquerda e vai assumir o 30 como filho dele. E aí, ele vai passar a ser filho do 40. E o 40 passa a ser filho do 50. Então, agora, a minha árvore ficou assim. Observem que ela ainda está desbalanceada, né? Os fatores de balanceamento aqui, nesse momento, são esses aqui. Ok? Observe que a minha árvore até piorou, né? O 40 aqui ficou com fator de balanceamento 2, mas não tem problema, porque a próxima rotação, que vai ser uma rotação simples para a direita, no nó que estava desbalanceado aqui, né, o 50, essa rotação é que vai ajeitar tudo. Então, 50 vai girar para a direita. Então, o 50 vai ser agora filho do 40. E aí os fatores de balanceamento agora vão ser esses aqui. Ok? E agora a minha árvore está... Opa, que é negativo. E agora a minha árvore está balanceada. Então, com essa rotação dupla,
né, para a direita, a gente conseguiu deixar nossa árvore balanceada. Ok? Aí agora vem a pergunta. Quando que a gente vai fazer as rotações? Essa agora é a nossa grande dúvida. A gente já sabe quais são as rotações, a gente agora precisa saber quando que eu vou fazer essas rotações. Então, se a gente observar, o que é que vai acontecer? Quando uma subárvore tem fator de balanceamento igual a 2, significa o quê? Que a subárvore da esquerda é maior. Então, eu sei que eu vou ter que fazer uma rotação para a direita. Então, nesse caso aqui, né, o 50 vai ter um fator de balanceamento 2, então eu vou girar para a direita. Quando o fator de balanceamento é menos 2, fator é negativo, significa que a subárvore da direita é que é maior. Então, no caso, eu vou fazer a rotação para a esquerda, para o outro lado, que é para a minha árvore poder equilibrar. Tá certo? Bom, nesse momento, o que que a gente vai ter? Nesse momento, a gente sabe isso daqui. Até aqui, a gente sabe isso daqui. Se o fator de balanceamento é igual a 2, eu vou fazer rotação para se o fator de balanceamento é igual a 2, nós vamos ter uma rotação para a direita. E se o fator de balanceamento é menos 2, nós vamos ter uma rotação para a esquerda. Pronto. Então, o lado a gente já sabe como definir. Basta olhar o fator de balanceamento do nó que ficou desregulado. Se for 2 é para a direita, se for menos 2 é para a esquerda. O que é que falta agora? Definir qual vai ser, se é dupla ou se é simples. E aí, como que a gente vai definir isso daí? Bom, se o fator de balanceamento for 2 e a subárvore da esquerda tem o mesmo sinal, ou seja, o fator de balanceamento é maior ou igual a 0, essa rotação é simples. Agora, se o fator de balanceamento do filho da esquerda tiver sinal oposto, ou seja, for menor do que 0, então a rotação é dupla. Como assim? Vamos ver agora aqui, ó. Vou pegar essa árvore aqui e vamos analisá-la. Os fatores de balanceamento são esses aqui. Então, o 50 está desbalanceado. Como é positivo, o fator é 2, eu sei que a rotação é para a direita, que a árvore esquerda é maior, então eu vou girar para o lado direito. Vai ser simples ou dupla, né? Bom, como o sinal do fator de balanceamento do filho esquerdo é oposto a esse aqui, observem que o fator aqui é positivo, e o fator de balanceamento do filho esquerdo é negativo.
sinal oposto, né? Então, eu vou fazer uma rotação dupla. Se tivesse o mesmo sinal, eu faria uma rotação simples. Ok? Então, como é que vai ficar agora? Se fator de balanceamento do filho da esquerda tiver o mesmo sinal, ou seja, maior ou igual a zero, então vou fazer uma rotação para a direita simples. Senão, significa o quê? O fator de balanceamento tem sinal oposto, né? Ou seja, o fator de balanceamento do filho da esquerda é menor do que zero. Então, o sinal é oposto. Então, eu vou fazer uma rotação para a direita dupla. Okay? Lembrando que a rotação dupla para a direita, né, é uma rotação simples para a esquerda, seguida de uma rotação simples para a direita. Ok? Bom, então, esse aqui, né, já é o nosso algoritmo da rotação para a direita. Agora, se o fator de balanceamento é menos 2, o que é que vai acontecer? Se a subárvore da direita tem o mesmo sinal, ou seja, fator é menor ou igual a zero, eu vou fazer a rotação simples. E se tiver sinal oposto, ou seja, maior do que zero, eu vou fazer a rotação dupla. Então, o que, que vai acontecer? Vamos analisar aí esse outro caso. Se o fator de balanceamento for menos 2, eu vou olhar para o filho da direita, o meu filho direito. Se o fator de balanceamento dele for menor ou igual a zero, ou seja, tem o mesmo sinal, então a rotação é simples. Uma rotação para a esquerda simples. Ok? Senão, ele vai ter sinal oposto, ou seja, o fator de balanceamento do filho direito é positivo. Então, sinal oposto significa que eu vou ter aí uma rotação para a esquerda dupla. O que é uma rotação para a esquerda dupla? É uma rotação para a direita. Sim, não, só mudar aqui essa nomenclatura. Uma rotação para a direita, simples, seguido de uma rotação para a esquerda, simples. Ok? Então, aqui é o nosso algoritmo para fazer essa rotação. Ok?
Só trocar aqui esse... É uma rotação para a esquerda simples, seguindo de uma rotação para a direita simples. E aqui o padrão. Pronto. Então, esse aqui é o algoritmo do balanceamento. Tá? E aí, quando é que você vai executar isso daqui? Né? Quando é que a gente vai aplicar esse balanceamento aqui? Quando você inserir o elemento, você vai fazer o quê? Você vai percorrer a árvore até o ponto de inserção, né? Isso a gente já está fazendo. Insere o novo elemento. Então vamos pegar aqui o código que a gente fez nas aulas passadas. Na hora que eu vou adicionar, o que vai acontecer? O adicionar, ele vai fazendo a busca, né? Verifica se é menor ou se é maior do que a raiz. Então ele percorre a árvore até inserir o elemento. Acha a posição e adiciona. Pá, adicionou o cara aqui. O que é que vai acontecer depois que ele adicionar? Eu vou ter que fazer a verificação do balanceamento. E aí, se o fator de balanceamento for igual a 2 ou menos 2, eu vou aplicar esse método aqui. Eu vou ter um método, né, um método que vai fazer o balanceamento, que vai ter exatamente esse código aqui, né, a implementação desse algoritmo. E aí você vai verificar, né? Lembrando o seguinte, que aqui o nosso nó precisa agora ter o fator de balanceamento como atributo, e ele vai ser iniciado com 0, né? Toda vez que eu criar um novo nó, o fator de balanceamento desse nó é 0, porque ele vai ser uma folha, né? Então, o que é que vai acontecer? Toda vez que eu adicionar um elemento, toda vez que eu adiciono o elemento, o que é que vai acontecer? Se eu adiciono do lado esquerdo, vamos só recapitular aqui. Se eu adiciono do lado esquerdo, eu adiciono 1 no fator de balanceamento. Se eu adiciono no lado direito, eu decremento 1. Então, o fator de balanceamento da raiz, né, vai ser alterado. Se eu insiro na subárvore esquerda de um nó, o que é que vai acontecer? O fator de balanceamento vai aumentar. E se eu inserir na subárvore da direita, o fator de balanceamento vai decrementar. Então, isso é o que vai acontecer com o fator de balanceamento daquele elemento. Tá? E aí, observe que toda vez que ele passa, né, que ele passa pelo nó, ele vai alterar aquele fator de balanceamento. Toda vez que ele passa pelo nó, ele altera o fator de balanceamento. E aí, o que é que vai acontecer? Depois que você alterou aquele fator de balanceamento, você vai verificar balanceamento, ou seja, verifica se o fator é 2 ou menos 2, e aí aplica as rotações.
Então, basicamente, o que vocês vão fazer é isso daqui. É adicionar o fator de balanceamento. E aí, toda vez que ele inserir do lado esquerdo, incrementa o fator. Inserir do lado direito, decrementa o fator. E aí, quando você atualiza aquele fator, você já verifica logo se ele está igual a 2 ou menos 2, né? Vai fazer isso bem aqui. Então, bem aqui vai ter justamente essa verificação. Se o fator for 2, você verifica o fator de balanceamento do filho da esquerda. E aí, conforme for o sinal, vai ser direita simples, direita dupla. E se o fator de balanceamento é menos 2, conforme o sinal do fator do filho, vai ser esquerda simples ou esquerda dupla. Ok? Então, eu vou deixar isso daqui para que vocês façam essa implementação. Mas, basicamente, o processo vai ser esse daqui. E aí, só para concluir, por exemplo, o que vai acontecer quando você se deparar com a seguinte situação? Vai precisar inserir vários elementos dentro de uma árvore AVL. Ok? Você não vai inserir os elementos todos de uma vez para depois balancear. Isso eu vejo acontecer, muitos alunos fazem isso, né? Principalmente quando é alguma questão, por exemplo, do ENAD ou de algum processo seletivo, né, que tem uma árvore AVL e o cara pede para adicionar vários elementos na árvore. Então, algumas pessoas cometem esse erro aqui. Pega o 33, joga na árvore, né? Vamos só fazer aqui. Só para que vocês vejam o que não é para ser feito, tá? Então, algumas pessoas fazem isso daqui, ó. Por exemplo, inserir o 3. Aí pega o 3, coloca na árvore, aí vem aqui para a direita do 5. Aí depois vai o 33. Aí o 33 coloca à direita do 35. Vem aqui. Aí depois vem o 11. Aí coloca o 11. Bem aqui à direita do 5. Opa, à esquerda do 12. E aí depois coloca o 9. E aí bota o 9 à esquerda do 5. E aí depois o cara vai, atualiza os fatores de balanceamento e aí verifica se precisa balancear ou não a árvore, tá? Isso é o que não pode ser feito. Você não pode colocar todos os elementos na árvore, depois atualizar e depois fazer o balanceamento. De forma alguma, isso está totalmente errado. O que é que você precisa fazer? Você vai inserir o elemento na árvore, atualiza o fator de balanceamento e já verifica se precisa balancear. Então, nesse caso aqui, quando fizer a atualização, a gente vai ter que a minha árvore ficou desse jeito aqui. Então, quando eu inseri o 3, a minha árvore desbalanceou. Então, agora é o momento de balancear, antes de você querer inserir qualquer outro número. Tá? Eu só posso inserir um número ou remover se a minha árvore já estiver balanceada. Então, inseri o 3, verificou, desbalanceou. Né? Aí, qual é o nó aqui que eu vou aplicar a rotação? É o nó mais baixo, mais próximo das folhas. Né? Então, no caso, é o 30 que precisa ser balanceado, não é o 40. É o 30 que eu vou fazer
a rotação. E aí, qual vai ser a rotação? Como o fator de balanceamento do 30 é positivo, eu vou fazer a rotação para a direita. Como o filho da esquerda tem o mesmo sinal, o fator de balanceamento tem o mesmo sinal, é positivo, a minha rotação é simples. Aí agora eu vou pegar o 30, né? Pego o 30 e gira o 30 para a direita. Quando eu girar o 30 para a direita, quando eu girar o 30 para a direita, o 12 vira filho do 30 e o 30 vira filho do 10. E o 10 vai virar filho do 40. E aí a árvore vai ficar balanceada. E aí agora, com a minha árvore balanceada, agora sim eu vou poder inserir os próximos elementos. Aí agora é a vez de inserir o 33. E aí se ele desbalancear, faz o balanceamento e aí insere o 11. Verifica, faz o balanceamento e vai fazendo isso, né? À medida que você vai inserindo os nós. A remoção é a mesma coisa, tá? A remoção é a mesma coisa. Percorre o elemento, a árvore, até você instalar o elemento lá, né, dentro da árvore, e aí você faz o balanceamento quando for necessário. E aí, do mesmo jeito, se eu tenho uma árvore AVL e quero remover vários números, eu primeiro removo, verifico se a árvore está balanceada. Se ela não estiver, eu aplico as rotações, e aí sim é que eu vou inserir o próximo elemento. Ok? E aí tem esses exemplos aí que eu vou deixar para vocês fazerem, né, na mão. É interessante vocês fazerem isso com papel e caneta para vocês poderem entender, né, dominarem aí o processo aí das rotações. Ok, pessoal? Bom, dúvidas? Professor. Professor, na verdade, eu tenho uma dúvida sobre a lista de árvores. Queria saber se naquela questão hall dos assassinos pode usar, além da árvore, pode usar uma tabela hash, ou uma lista, coisa assim. Ou se não é Cara, necessário. não. Não é necessário. Naquela questão do rol dos assassinos, deixa eu abrir ela aqui só para dar a dica. Nessa daqui, Dion, o que é que vai acontecer? Você vai ter vários personagens e dizendo o nome do assassino seguido do assassinato. Então, esse aqui matou esse. Beleza. Aí o que é que vai acontecer? A sugestão que eu dou é você pega uma árvore binária de busca e aí dentro do nó, o que é que vai acontecer? Você armazenaria duas coisas.
você armazenaria o nome do assassino e a quantidade de assassinatos que ele teve, né? Quantos personagens aquele cara matou. E aí o que é que vai acontecer? Toda vez que você for inserir, aí você lê essa linha, né? Aí o que é que vai acontecer? Você colocaria aqui, por exemplo, área. Aí, computadorzinho lá, 1. O primeiro elemento da minha árvore. No caso aqui, como vocês vão usar só uma árvore binária, ela vai ficar desbalanceada nesse caso aqui, ó. A raiz já é a letra A, né? Então, todo mundo que vier depois, provavelmente vai ficar do lado direito, mas não tem problema. A questão aqui é só para usar uma árvore binária de busca mesmo, sem balanceamento. Então, a área matou 1. Foi o primeiro. Segundo, Mary. Então, colocando isso daqui na árvore, vai ficar como? Vai ficar aqui à direita da área. Então, não existia ainda esse nó. Ele vai entrar aqui com um assassinato. Depois, Brienne. A Brienne vai entrar aqui à direita da área, mas vai ficar à esquerda de Meryn. A Brienne aqui. Elária matou 1 agora, então vai ficar à direita de área, esquerda de Meryn, direita de Brienne. Elária vai ficar aqui. Observe que essa árvore vai ficar desbalanceada, mas tudo bem. Tudo vai depender aí dos casos de teste. Então observem que aí ele está só colocando dentro da árvore. Jaime, depois vem Breno de novo, só para simplificar aqui. Então esse aqui vem para cá. Então minha árvore está assim até agora. E agora o Brienne de novo matou o segundo. Aí o que é que vai acontecer? Quando você for tentar inserir Brienne, você vai ver que já tem Brienne aqui. Então significa que ela já tinha matado alguém antes. Aí o que é que você vai fazer? Em vez de inserir o nó, você vai apenas incrementar o contador. Ficaria com 2. Então, você fazendo isso daqui, você vai começar a manter, né, um rol dos assassinos, dizendo quantos cada um matou. Aí, o que é que você vai fazer na hora de exibir? Você apenas vai aplicar o percurso em ordem, né? O critério de ordenação aqui vai ser pelo nome, né? Então, você vai usar aí o compare to para comparar as strings e botar à esquerda ou à direita. Na hora que eu exibir isso daqui em ordem, o que é que vai acontecer? Ele vai exibir área, depois Brienne, Elária, Jaime e Meryn, né? E aí você já tem aqui
dentro do nó a quantidade de pessoas, né, de personagens que aquele cara já matou, que é exatamente essa informação aqui. Só que aí tem um detalhe. Se o cara tiver sido morto por alguém, o que acontece? Você não vai exibir ele, né? Aí tem esse detalhe. Aí o que é que você vai precisar fazer? E aí eu vou dar aqui essa dica. Você pode criar mais um parâmetro, mais um atributo no nó dessa árvore, dizendo se aquele cara está vivo ou não. Um booleano, né? Dizendo se ele está vivo ou se ele está morto. Aí toda vez que esse cara estiver aqui, você pesquisa ele dentro da árvore e altera o status lá dele de vivo para morto. Então, por exemplo, quando a área matou o Merrin aqui, o Merrin vai ficar aqui como falso. Não está vivo. Sírio morreu, Stannis, Micela, Jaime morreu. Então isso aqui vai ficar como falso. E o resto vai ficar como verdadeiro, dizendo, né, true. True, dizendo que está vivo. Aí na hora que você for fazer o percurso em ordem para exibir, você vai exibir só aqueles que estão vivos, né? O atributo vivo igual a true. Aí no caso aqui vai aparecer Arya, Brienne e Ellaria, né? São os 3 que estão vivos. E aí só com a árvore você já mata esse problema. Ficou claro aí, A Dai? minha ficou muito melhor do que a ideia que eu tinha, que era tipo, ir adicionando todos os nomes que forem iguais. Por exemplo, vamos supor que a área apareceu 4 vezes, né? Aí eu adiciono a área 4 vezes na árvore, só que aí, assim, eu acho que não faria muito sentido, talvez. E aí eu criaria um método Pois só para é, retornar a quantidade de vezes que ela aparece na árvore, entendeu? Mas eu acho que aí vai dar aquele problema entendi. de time limit, não sei. É melhor você fazer com o contador, que aí você, né, fica mais... A tua árvore fica mais enxuta e na hora de você imprimir, você já imprime o resultado lá do contador. Pois é, fora que mexe só no Nola também. Não vai precisar criar um método, nem nada do tipo. Facilita muito. Isso. Aí fica bem mais simples assim. Aí tu vai ver que vai valer a pena. Beleza, valeu, professor. Beleza, cara? Tranquilo. Ok, pessoal. Mais dúvidas aí? Show. Então é isso. Então vou finalizar por aqui, tá? E aí vocês, na próxima aula, vai ser só de apresentação de trabalho mesmo. Quem terminar aí e quiser já apresentar na quarta, eu vou mandar amanhã um torpedo no final do dia com a ordem da apresentação. Quem não apresentar amanhã, apresenta na próxima segunda. Ok? Então, grande abraço a todos, fiquem com Deus, bom final de semana não, boa semana, né? E até quarta-feira, hein? Tchau, tchau. Valeu, professor. Até quarta. Valeu, Professor, até quarta. só me tirar mais uma dúvida. Tiro sim, Eu, João. Diga aí. você falou agora da ordem, né, da apresentação. Por exemplo, se não Isso. tiver com o trabalho pronto ainda na quarta, ainda teria como eu fazer ele na segunda? Sim, aí você apresenta na segunda-feira, sem problema. Ah, beleza. Só por causa Beleza? dessa ordem. Show. Ah, joia. Valeu, João. Valeu, professor. Até mais. Falou. Tchau, tchau.